Olá, Nutrilete aqui. Mais uma semana, iniciamos com interpretação de exames. Estamos numa série de interpretação de exames. Então, busca lá os seus exames, é importante que você tenha eles na mão para que você entenda um pouco melhor sobre o que nós estamos falando. E hoje eu vou falar sobre uma pequena investigação em relação à resistência à insulina. Quando a nossa insulina não faz a função dela, que é colocar o açúcar do nosso sangue para dentro das células para evitar uma lesão dos nossos vasos e uma aterosclerose, como foi falado em vídeo anterior na semana passada. Então hoje vamos investigar um pouquinho essa resistência à insulina, que também pode levar ao diabetes, também não vai levar ao diabetes. E semana passada nós falamos inclusive já sobre os valores, né, da glicemia, ou seja, daquele açúcar que está circulando no nosso sangue. Quanto que nós queremos desse açúcar? 75, 85. Então dá uma olhadinha lá no seu exame, quanto é que está a sua glicemia de jejum. Lembrando que a glicemia de jejum sozinha, ela não nos ajuda muito, nós precisamos de outros valores mais importantes. E como eu já falei em outros vídeos, inclusive, não devemos levar apenas um exame em consideração. É importante fazer um link de todos os exames que você tiver, justamente relacionando eles, relacionando eles com as queixas e os sintomas apresentados. A insulina de jejum menor que 6, algumas pessoas com 8 conseguem manter um equilíbrio, manter o peso, não ter aquela gordura localizada no abdômen, que é bem clássica da resistência à insulina, mas de preferência abaixo de 5, ou pelo menos 6, para diabéticos 6,5. Quando nós temos a insulina de jejum com a glicemia de jejum, aí nós podemos fazer um cálculo do ROMA-IR. O ROMA-IR é um risco de diabetes. Então, para eu não ter risco de diabetes, eu preciso ter um valor menor que 1. Então, quando eu divido, faço um cálculo, que não é só uma divisão, mas eu consigo aí o ROMA-IR. Mas você já vai ter isso no seu exame, porque o laboratório já faz esse cálculo, então você não vai precisar. Então, quando você olhar lá o ROMA-IR, tem menor que 1, você já sabe que é o risco de diabetes. O que realmente importa é a média da glicemia, a média dos últimos 3 meses. Quanto que você tem de média se contasse 90 dias? Essa é a glicemia real. Aquela glicemia de jejum vai depender muito do tempo de jejum, vai depender muito das últimas refeições que você teve, então não é necessariamente aquele o valor real. Agora, a média dos 90 dias aí é mais interessante. E a hemoglobina glicada, ou seja, a hemoglobina açucarada, menor que 5,4, que também já foi visto na semana passada. Também foi visto quando nós fomos fazer a interpretação de exames de doenças cardiovasculares, já vimos esses valores e vimos também o VLDL, que nós queremos de 10 a 16. O VLDL, ele só aumenta com excesso de carboidrato, então se ele estiver alto, sim, você está tendo um consumo muito mais significativo ou alto de carboidratos simples. O que são os carboidratos simples? Farináceos, dieta de padaria, né? Aquele bolinho, biscoitinho, empadinha. Ah, mas não é doce, é salgado. Empadão, tudo que vai farinha, que vai açúcar. E pior ainda se tiver gordura trans, gordura saturada, pior ainda. Esses dois componentes, carboidratos simples com gordura simples, é uma bomba inflamatória, uma bomba para oxidação, peroxidação, que nós falamos semana passada nos vídeos anteriores. Então, se você não viu, dá uma olhadinha lá que tá bem mastigadinho, você vai entender, tenho certeza. E o triglicerídeos alto significa que essa insulina não está conseguindo tirar aquele excesso de açúcar no seu sangue, o corpo tem que tirar isso porque ele sabe que isso é tóxico, então ele tenta dar o seu jeito, porque o nosso corpo sempre dá o seu jeito, né? Há um custo, mas ele dá o seu jeito. E aí ele transforma esse açúcar que está circulando ali, que ele está percebendo que a insulina está alta, a insulina, apesar de estar alta, não está dando conta de tirar esse açúcar do sangue. Por quê? Porque não está encaixando no seu receptor. Então não adianta eu ter insulina que não se encaixa no seu receptor, que é tipo uma chave que abre a portinha da célula para entrar o açúcar.
sem essa chave não entra, o açúcar não sai do sangue e entra no nosso sangue, na nossa célula. O que o corpo faz? Transforma tudo isso em triglicerídeos. E aí, se o seu triglicerídeos estiver acima de 100, é porque a sua insulina não está dando conta de tirar esse açúcar no sangue, ou você está consumindo carboidrato em excesso, carboidrato simples em excesso. Carboidrato simples é aquele que não está pronto na natureza, tipo um aipim, um cará, um inhame, né? Uma fruta. Mesmo assim, excesso de fruta também não é muito legal. O HDL vimos também, então tudo isso tem relação com a resistência à insulina. Por quê? Porque vai sofrer as consequências desse excesso de açúcar. Então o HDL, que é o colesterol bom, que eu já disse que não existe bom nem ruim, né? Mas, aliás, existe um ruim sim, que é o LDL oxidado. O LDL que é considerado bom não é ruim, e o que é bom é considerado bom, mas em excesso ele também pode ser ruim. Por isso que eu digo que às vezes não existe, né, bom ou ruim. O HDL para a mulher de 60 a 93, que é aquele transportador de colesterol do sangue para o fígado, por isso é considerado bom. Mas ele em excesso ele passa a ser um marcador inflamatório também, então a gente precisa ver. E esse HDL alto para uma pessoa sedentária que tem uma alimentação totalmente desregrada também precisa ser investigado. Nem sempre significa que ele é bom. Agora, um HDL numa pessoa que tem um estilo de vida saudável, que pratica atividade física todos os dias, tem uma alimentação saudável, dorme bem, aí sim, pode ter certeza que ele vai ser bom. O LDL, sei, né? Quando o LDL está muito baixo, não é bom também. Por quê? Porque ele é matéria-prima para hormônios, né? Hormônios esteroides. Então, testosterona, que para a mulher vai ser aromatizado em estradiol, cortisol, que é o hormônio do estresse, porém, em excesso somente, né? Então, ele é importante também. Ele é um marcador bem positivo para nós. Tudo, né, em equilíbrio é bom. E também é uma provitamina A. Ele vai formar provitamina A, que depois com o sol, né, a nossa pele, o colesterol se transforma em vitamina A. Então, o LDL não pode estar muito baixo. E mesmo que ele esteja baixo, já tive pacientes com 70 de LDL que não é bom e estava oxidado, estava grudando nas suas artérias. Então, também, o fato de estar baixo não quer dizer que está bom. E o LDL oxidado, que é aquele rançoso, envelhecido, grudento, que realmente está lá, né, em moléculas muito pequenas que está entrando nos folhetos da lesão provocada pelo excesso de açúcar no seu sangue. Percebem a relação desses marcadores de gordura no nosso sangue com os marcadores de açúcar? Porque esses dois juntos, fora de equilíbrio, é uma bomba ambulante. E temos também o PCR. O PCR acima de 2 também é um marcador para doenças cardiovasculares. PCR é um marcador inflamatório. Então, se eu tenho eu tenho um baixo risco de doenças cardiovasculares. Se eu tenho um PCR de 2, eu tenho um moderado risco. E se eu tenho de 3, eu tenho um alto risco de doenças cardiovasculares. Então, ele também entra aqui. E temos ainda o ácido úrico para a mulher menor que 3,9 e para o homem menor que 4,9. O excesso de proteína, a desnutrição pode aumentar o ácido úrico. O excesso de proteína pode aumentar o ácido úrico. Uma desnutrição, falta de nutrientes ou mau funcionamento, né, de fígado e rim também pode levar ao aumento. Então, é uma questão de investigar. Lembre-se bem, nós nunca vamos considerar um único marcador. E, em segundo momento, não na primeira consulta, em segundo momento, nós podemos pedir uma pró-insulina que é produzida lá no pâncreas e vai então ser clivada, vai produzir insulina e produzir peptídeo C. O excesso de peptídeo C, de pró-insulina, pode levar à hipoglicemia, aí uma queda daquele açúcar no nosso sangue, ou distúrbios, né? Outros distúrbios. Então, tudo em equilíbrio, sempre. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dessa série, que vocês estejam com os seus exames em mãos. E lembre-se, qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. E se gostou, não esqueçam de compartilhar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva.